Fala pessoal, beleza? Professor Fabiano aqui para mais um vídeo do nosso curso básico de AutoCAD 2022 para iniciantes. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade a conhecer as nossas ferramentas do AutoCAD. Então, hoje a gente vai ver as ferramentas de modificação do desenho e as nossas ferramentas de anotação. Então, fica aí até o final do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. E se gostar do conteúdo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal, beleza? Então, depois de termos visto as ferramentas de visualização e as ferramentas de desenho, nós vamos ver agora as principais ferramentas de modificação do nosso desenho. Então, eu vou fazer algumas linhas aqui, né? Alguns objetos, só para a gente testar esse conhecimento aí. Só mais uma linha. Só um instante. Pronto. Então, a nossa primeira ferramenta aqui, ela se chama Move. Ela serve justamente para mover as nossas entidades. Então, digamos que você tenha um bloco ou um grupo de desenho aqui e você queira mover para outra posição. Como é que você faz? Você clica na ferramenta Move ou digita M e depois Enter. Ele vai pedir para você selecionar os objetos. Então, eu quero selecionar esse círculo. Pronto. Ele vai te pedir um ponto base, né? Você pode selecionar qualquer ponto, desde os quadrantes do círculo até o centro. Eu vou selecionar o centro. Então, eu cliquei no centro, eu posso mover livremente o meu desenho aqui pela tela do AutoCAD. Então, vou clicar aqui, pronto. Movi o meu desenho. É bastante simples, né? Não tem muita coisa para enrolar, não. O próximo comando é um comando que a gente vai utilizar demais aqui durante o curso. É o comando copy. Ele serve justamente para fazer cópias das nossas entidades. Como é que a gente faz? Ou a gente clica aqui no ícone do copy, ou a gente pode digitar tanto CO de copy quanto CP, né? Vai dar a mesma coisa. Então, selecionei o meu comando, né? Repetindo, CO, Enter. Ele vai pedir para eu selecionar os meus objetos. Então, eu quero selecionar essa circunferência aqui, esse círculo. Então, eu clico aqui e quantas vezes eu clicar, vão ser quantas cópias ele vai fazer. Então, para você parar de fazer as cópias, você aperta a tecla ESC. Pronto. Então, é um comando bastante simples também. Nosso próximo comando é um comando assim muito bom, né? A gente utiliza para várias situações. Para a gente demonstrar ele aqui, eu vou fazer um retângulo, que eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem, mas funciona para qualquer entidade. Então, como é que ele funciona? Esse stretch ele serve para você esticar, né, uma parte do seu desenho. Então, digamos, eu clico aqui no meu comando stretch, né, ou digito S, né, que é o atalho de stretch. Ele vai pedir para você selecionar o objeto. No caso, você não vai fazer a seleção do objeto, você vai fazer esse tipo de seleção aqui, ó. Eu ainda não tinha explicado para vocês, mas o AutoCAD ele tem alguns tipos de seleção. As mais antigas e tradicionais é a seleção aqui, ó, do tipo crossing, que é quando a gente seleciona da direita para a esquerda, ó, e aí ele fica tracejadinho com o fundo verde, ó. Tudo que tiver dentro dessa minha janelinha verde vai ser selecionado. Já a seleção da esquerda para a direita é a seleção do tipo Window. Então você vai ver que a janelinha vai ficar com o traço cheio e o fundo azul. Então a seleção do tipo Window só vai selecionar as entidades que estão dentro dessa minha janela azul. Então veja, está passando em cima da minha linha horizontal e da minha linha vertical, mas apenas a linha vertical encontra-se totalmente dentro da janela azul. Então, ó, só vai selecionar ela. Então, se eu fizesse assim, ó,
crossing, eu vou selecionar as 3 entidades. Se eu fizer assim, ó, eu só seleciono a linha. E se eu fizer mais para baixo aqui, eu seleciono o círculo e a linha. Então, o stretch, ele parte desse princípio aí. Você clica nele e aí você vai fazer essa janela de seleção. Então, eu quero esticar esse trecho. Vamos dizer que isso aqui seja uma parede. Eu quero esticar esse trecho aqui dessa parede. Então, eu faço essa seleção aqui, tá? Confirmo com o Enter. E aí eu vou pegar um ponto. Ele vai pedir um ponto base. Então, eu vou dizer que é esse ponto final aqui. E aí você está livre para você arrastar, ó, tanto para o ângulo que você quiser, quanto se você quiser ir reto também. Então, digamos que eu quero afastar aqui 9 metros, ou 9 unidades. Você digita 9 e dá um Enter. Ó, e pronto. Você pode fazer isso para qualquer direção. Então, se eu quiser ir aqui para baixo, ó, eu faço a minha seleção Crossing, que é essa que fica a janelinha verde. Confirmo, seleciono um pontinho aqui, ó, arrasto para baixo, então eu quero que aumente 7 unidades. Então, 7, Enter. Pronto. É um comando extremamente útil, né? A gente vai utilizar algumas vezes no nosso curso e é muito bom. Vocês treinem ele, né? Lembrando que para você fazer ele, você tem que fazer esse tipo de seleção. Essa seleção aqui é indicada quando você quer pegar um objeto específico, entendeu? Então tá aqui, ó. Eu não quero selecionar todas essas entidades, eu quero apenas o segmento de reta. Então tá aí. O próximo comando é o rotate. Então o nome já está dizendo, ele serve para rotacionar. Então você pode tanto clicar aqui quanto digitar o comando RO, né, e dar um Enter. E aí você pode rotacionar as entidades. Obviamente não adianta rotacionar o círculo porque você não vai ver a diferença, mas por exemplo, esse retângulo, você seleciona ele e confirma com um Enter. Ele vai te pedir um ponto base, que vai ser o ponto da tua rotação. Então, eu quero rotacionar a partir desse ponto aqui. Então, eu quero rotacionar e ele vai te pedir o ângulo. Você pode digitar o ângulo que você quiser ou você pode usar o polar, né, que já te dá algumas opções de ângulo. Então, digamos, eu quero rotacionar 90 graus. Então, 90, tá aí. Se você quiser para ele rotacionar para cima, no caso, aí você teria que digitar RO, Enter, selecionar aqui, e aí você vai digitar menos 90, tá? O sentido horário, né? O sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo. Ó, se eu digitar aqui, ó, 90, ele vai anti-horário. Se eu digitar aqui menos 90, ele vai no sentido horário. Então é bem simples, não tem muita complicação. Nosso próximo comando é um dos comandos mais utilizados, né? Um comando extremamente útil. Ele chama-se Mirror e ele serve para você espelhar a partir de um eixo. Então, vamos entender. Digamos que isso aqui seja o meu eixo de espelhamento, né? E eu quero espelhar, eu quero fazer uma cópia, uma réplica aqui espelhada. Eu vou até fazer um desenho aqui interno aqui, ó, para vocês entenderem que é espelhamento. Então eu quero um espelhamento para esse lado. Eu vou clicar em Mirror ou digitar MI e dar um Enter. Vou selecionar aqui, ó, as minhas entidades. E aqui é o meu eixo de espelhamento. Então, se eu clicar aqui, ó, e colocar para baixo, perceba que ele vai fazer uma figura semelhante, mas oposta, né? Espelhada. E aí, quando você confirmar clicando, ele vai te aparecer essa opçãozinha, Erase Source Objects. O que é que ele quer dizer? Deletar o objeto de origem. Se você disser yes digitando Y e dando Enter, ele vai deletar. Já se você fizer o comando Mirror, clicar, e aí ele dá essa aqui, você
dá só o Enter, né? Porque já está aqui marcado No, vai ficar a cópia. Então, é extremamente útil isso aqui no dia a dia do projetista. Nosso próximo comando é um comando também que é muito utilizado, é o comando Scale. Ele serve para escalonar o nosso desenho. Então, digamos que eu queira reduzir essa minha figura à metade, ou esse círculo à metade. Eu vou clicar aqui na ferramenta Scale, tá? Ou digitar SC, Enter. Vou selecionar o meu objeto, confirmar com um Enter, e ele vai te pedir um ponto, que vai ser o ponto por onde ele vai escalonar o teu desenho. Então, eu quero escalonar o meu círculo a partir do centro. Eu quero reduzi-lo à metade, então eu vou digitar ponto 5, né? Então, tá aí, ó, meu círculo reduzido à metade. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser reduzir isso aqui à metade, ponto 5. Tá aí, ó. O meu objeto fica perfeito, íntegro, mas ele é reduzido à metade do tamanho dele. Então, é uma ferramenta extremamente útil. A gente vai aprender outras opções avançadas do recurso do Scale. Ele não é tão, ele tem muito mais outras funções, mas por enquanto é o que a gente precisa saber, que ele serve para a gente escalonar as nossas entidades. O outro comando é o comando Trim. Ele serve para cortar as extremidades aqui do nosso desenho. Então, digamos, eu tenho uma linha aqui, ó, passando aqui por cima. Eu quero que essa parte de baixo saia. Então, eu venho aqui no meu comando Trim, tá? Ou digito TR e dou um Enter. E aí, ó, ele vai pedir para selecionar todos os objetos, né? Se eu der um Enter, ele vai entender que é para selecionar todos os objetos. Então, ele já vai cortar direto. Ó, vou dar o Trim de novo, vou dar um Enter. E aí, ele pede para selecionar o objeto a partir do qual vai ser cortado. Então, eu clico aqui, essa aqui é a minha referência, tá? Se eu confirmar, aí eu vou poder ter a opção de cortar ou esse, ó. Pronto, cortei. Caso eu queira fazer isso direto, eu posso dar um TR e um Enter. E aí eu dou outro Enter, ó, e aí eu posso cortar aqui direto, ó, sem selecionar entidade nenhuma. Entenderam? Vou repetir o comando. Ó, TR, Enter, Enter. Clico aqui, prontinho. Está cortada a nossa entidade. Então, é um comando extremamente útil. Serve para tudo, não só para retas. Então, por exemplo, se eu quiser cortar uma parte desse círculo, veja só, TR, Enter, Enter. Eu clico aqui, ó, aqui e aqui, ó. Pronto. Então, é um comando que vocês vão usar muito. Esse comando aqui é o fillet. Para que serve o fillet? Ele serve para você fazer um boleado entre as suas linhas. Então, por exemplo, você digita aqui F de fillet ou clica aqui, ó. E aí ele vai te pedir para tu selecionar duas entidades, tá? Aí você seleciona uma, seleciona outra. Opa, não aconteceu nada. Por quê? Porque como eu já estava utilizando esse comando fillet, aqui ó, fillet, enter, eu já havia configurado aqui ó, no modo dele, no raio, para esse boleado ser zero. Então, quando você configura para ser zero, ele não vai fazer nada, porque essas entidades já estão extremidade com extremidade. Vou explicar. Ó, se eu fizer o fillet e por acaso tivesse no raio aqui, digamos, 1, se eu clicar aqui e aqui, ó, ele vai fazer um boleadinho aqui, ó, com raio de 1, tá? Vou apagar esse trecho, vou fazer o fillet de novo, Enter. Vou digitar R, que é o raio. Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Se eu clicar aqui e aqui, ó, ele vai fazer um boleado com raio de 7 unidades, tá?
Agora, por exemplo, você desenhou um trecho aqui, digamos que você tenha desenhado um trecho de parede e aqui outro trecho de parede. Você queira que fique o canto vivo, o canto reto vivo aqui. Como é que você vai fazer? Você vai digitar o fillet, Enter, R de raio, Enter, e aí você vai colocar 0, Enter. Ele vai te pedir para selecionar as linhas, você seleciona e pronto. Como você digitou que o raio é 0, ele não vai fazer o segmento boleado, ele vai apenas unir as extremidades. Então, é uma ferramenta extremamente útil. Então, eu estou aqui, quero ligar com esse trecho aqui. Digito Fillet, Enter, seleciono e pronto. O nosso próximo comando é um comando que a gente não utiliza tanto, mas pode haver situações onde você tenha múltiplas cópias que você queira fazer e você não quer copiar manualmente com a ferramenta Copy. Então, aqui ele te permite fazer uma matriz, tá? Então, você clica aqui na ferramenta Array, né? Ou digitar R e Enter. Então, por exemplo, eu quero fazer uma matriz desse objeto aqui. Então, eu seleciono ele, confirmo, e aí ele vai te pedir. Você quer copiar ao longo do caminho, polar ou retangular? Retangular, ele vai fazer a matriz tradicional. Então, eu vou deixar retangular só para vocês verem. Ó, ele criou várias cópias aqui. Aí, você vai dizer a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Então, por exemplo, eu quero minha quantidade de colunas aqui. Eu digito COL e aí ele está dizendo 4 colunas. Não, eu não quero 4 colunas, eu quero só 2 colunas, tá? E dou um Enter. Pronto. Ele já reduziu. Ah, mas eu quero mais linhas. Então eu digito R, que é de row, tá? Opa, aqui ele está pedindo alguma coisa aqui, só um instantinho. Pronto. Era só você confirmar com o Enter. Então eu quero aumentar o número de linhas. Eu achei que está pouco, então eu vou botar um R aqui, ó, que é de row, e vou dar um Enter. Pronto, eu quero 6 linhas, então eu vou dar um 6 Enter e vou dar outro Enter. Prontinho. E aí ele tem outras opções para você dar incremento entre as linhas, entre as colunas, etc. A gente não quer nada disso, a gente vai dar só um Enter e pronto, tá? E aí, se você quiser sair do comando, você digita um X e dá um Enter. Prontinho. E tá aí, ó, a nossa entidade criada. Você tem uma outra opção, né, que a gente usa muito para fazer objetos que estão em torno de um círculo, por exemplo. Digamos que você queira fazer uma cadeira aqui, ó. Digamos que essa aqui seja uma mesa, você queira fazer várias cadeiras aqui circulando essa mesa. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos, tá? E aí eu vou digitar o comando array, AR, Enter, vou selecionar, e aí eu vou escolher polar. Pronto. Ele vai te pedir o centro, você escolhe o centro. E aí, ele botou aí o que está padrão do comando. Então, eu vou digitar I de item, e vou digitar, eu não quero 6, eu quero 10. E aí eu digito 10 e dou um Enter. Prontinho. E ele criou a nossa mesa com 10 cadeiras. Então, para você sair, você digita X de exit, já está aí ó, no padrão. Eu vou só dar um Enter. Pronto. Está criado aqui o nosso array. O próximo comando é um comando muito simples, né? A gente normalmente quase não usa esse comando, a não ser que você queira praticar. É o comando erase. Ele serve justamente para você apagar. Então, digamos, eu quero apagar essa linha aqui, ó. Eu digito E de erase e dou um Enter. Ele vai pedir para selecionar. Você seleciona, vai ficar cinza. Aí você confirma com o Enter. Pronto, apagou. Você pode tanto fazer com o comando erase, como você pode selecionar e apertar a tecla Delete. Vai funcionar do mesmo jeito. Um comando que não está aparecendo aqui para a gente, mas é um comando que a gente utiliza demais no AutoCAD, é o comando undo.
que é esse comandozinho bem aqui, ó, undo, lá ao lado do íconezinho da impressora. Aqui vai estar todas as ações que você fez no desenho, ó. E aí, o AutoCAD é tão bom que você consegue desfazer tudo até desde o início que você abriu o arquivo. Então, digamos que eu queira voltar aquela linha que eu apaguei. Eu vou digitar U de undo, vou dar Enter, vou dar outro Enter, e ele vai voltando. Quantas vezes você der o Enter, ele vai voltando as ações que foram feitas. Então, mais um comando não está aqui, mas é um comando muito útil. Nosso próximo comando, ele chama-se explodir, né? Ele é especialmente útil quando a gente pega os chamados blocos. O que são blocos? Blocos são desenhos prontos, né? Que a gente pode baixar da internet ou nós mesmos podemos construir, né? Por exemplo, esse bloco aqui dessa cama que eu baixei, eu vou trazer para cá, né? Vou dar uma escalonada só para vocês enxergarem melhor. Então tá aí, ó. Ele é uma entidade, né? É um bloco, é uma entidade fechada que eu não consigo modificar nada, né? Eu não consigo dar trim, não consigo mexer em nada do que está aqui dentro. Só se eu editar o bloco. Eu só consigo escalonar, mover e rotacionar, no caso. E aí, digamos que eu queira editar essas coisas aqui dentro sem ter que editar o bloco, né? Sem ter que entrar no editor de bloco. Então, eu clico nesse botão aqui, ó, Explode, ou digito a tecla X e Enter. Você vai selecionar esse bloco e aí você vai dar um Enter. Pronto. Ele deixou de ser um bloco e passou a ser várias entidades, ó. Então, aqui linha, linha, arco, arco. E aí você pode, por exemplo, eu não quero que tenha essas linhas aqui, eu posso apagar essa daqui também, e por aí vai. Então, é um comando que a gente utiliza bastante também, o explode. O próximo comando é chamado de offset. Talvez seja junto com move, rotate e trim um dos comandos que a gente mais utiliza para desenhar. O que é que o offset faz? Ele faz uma cópia paralela, né, da sua entidade. Então, digamos que eu queira fazer aqui, ó, eu quero fazer uma outra reta aqui paralela a essa. Então, eu vou clicar aqui em offset e ele vai te pedir a distância. Então, eu quero uma distância aqui de 10. Você vai selecionar aqui, ó, e aí você direciona para o lado que você quiser. Então, eu quero para esse lado ou eu quero para esse lado. Não, eu vou querer para o lado direito. Então, clicou, pronto. Já fez sua reta. Se você não apertar ESC, você continua no comando e aí você pode continuar dando offset, ó, tá? Isso é muito útil quando a gente está fazendo degrau de escada, tá? Então, é uma ferramenta extremamente útil. Das ferramentas de modificação, essas aqui são as principais. Temos algumas outras, né? Mas a gente não vai, por enquanto, focar nelas. As principais são essas que a gente está vendo aqui. As próximas ferramentas que a gente vai ver são as ferramentas de anotação. Então, anotação, a gente vai ter as ferramentas de texto, né? Que aí a gente tem dois tipos de texto. A gente tem o chamado Multiline Text, ou mText, né? Que é esse aqui, ó, Multiline Text. Aí você clica aqui nessa setinha para baixo e tem ele aqui. E nós temos o Single Line Text. Vamos ver primeiro o Single Line Text para a gente entender. Então você clica nele e aí ele vai pedir um ponto para você inserir esse texto. Você clica, tá? Ele vai te pedir a altura desse texto. Aqui, por exemplo, tá dando 2,5. Vamos deixar essa altura. Você dá um Enter, ele vai te pedir um ângulo de rotação. Vamos deixar no 0 porque a gente quer ele na horizontal. Então, dá outro Enter. E aí você escreve o que você quiser. Então, por exemplo, vou escrever aqui parede. Pronto.
Se você der um Enter, ele vai para a linha de baixo. Se você apertar a tecla ESC, né, ele desfaz o seu texto. Então vamos voltar. Single Line Text, clica, vai dar um Enter, porque no caso eu quero essa altura de 2,5. Vou dar outro Enter, porque eu quero na horizontal. Vou escrever parede, parede, tá? E vou clicar em qualquer lugar da tela. Então, cliquei aqui e vou dar um ESC. Pronto. Tá feito o nosso texto aqui, ó. Certo? Esse aqui é o meu single line text. Como é o multiline text? É esse aqui, ó. Multiline text. Diferente desse aqui, você vai desenhar tipo um retângulo. Então você clica num ponto, clica em outro ponto e aí vai abrir essa caixinha para você digitar com várias opções. Então eu posso, por exemplo, digitar aqui parede, tá? E aí eu posso dar um enter aqui, escrever drywall, por exemplo. E aí eu quero que esse meu drywall aqui, ó, fique de um tamanho menor. Então eu posso, por exemplo, colocar o tamanho de 2 aqui, ó. Ó, seleciona, vou colocar 2. Opa, eu acho que é porque está no estilo. Aí quando está no estilo, eu não consigo modificar. Deve ser isso. Mas, por exemplo, eu posso botar negrito, eu posso mudar a cor aqui, ó. O que eu não poderia fazer aqui no single line text, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu teria que copiar aqui para baixo. Aí eu teria que editar com o comando ed, ó. Ed serve para você editar o texto, ó. Então, digita ed, dá um enter, clica no texto e aí você escreve, por exemplo, não quero parede, quero tijolo. Pronto. E aí, a gente não ia ver nessa aula, mas eu vou adiantar para vocês. Se a gente quiser alterar essas propriedades aqui, ó, a gente digita Ctrl 1, isso, ou MO, né? Normalmente eu uso MO, MO, Enter. Pronto. Então, digamos que eu queira mudar aqui a altura desse meu texto, ó. Eu clico aqui e digito 1, ó, ele muda, tá? Posso mudar a cor também, ó. Você clica aqui, ó, Color. Posso botar verde e por aí vai. Então, essas aqui são as minhas ferramentas de anotação. A próxima ferramenta é a Dimension, né, que são as nossas cotas, né? Serve para a gente atribuir medidas para o nosso desenho. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com cotas, a gente não trabalha na aba Home, a gente trabalha na aba Annotate, porque aqui a gente tem muito mais controle do que está acontecendo aqui no nosso desenho. Eu posso pegar uma cota linear, alinhada, angular e por aí vai. Tem vários modelos aqui de cota. Eu só vou demonstrar como é que funciona a ferramenta, mas a gente não vai entrar nos pormenores. A gente vai ver detalhadamente a questão das cotas em uma outra aula. Então, a cota funciona da seguinte forma: você clica nela, né? E aí ele vai te pedir dois pontos. Então você vai clicar no primeiro ponto, no segundo ponto, e aí você arrasta para a posição que você quer a cota. Aqui o nosso desenho ele está fora de escala, né? Porque eu estou desenhando em um tamanho assim bem desproporcional. Então se você clicar aqui, ó, está com 13 metros. Então realmente, quando você vê que essa reta aqui, ó, essa reta aqui está com 22,46. Então é por isso que está pequenininho, porque essas cotas aqui, elas estão ajustadas para um desenho na escala de 1 para 50. Então quando você vem aqui, ó, dá para ver que as cotas estão tão proporcionais com o meu desenho. Então, se eu clicar aqui, ó, quero fazer outra cota, quero medir essa parede aqui. Então, se eu clicar aqui e aqui, ó, tá aí, ó, a minha cota. Então, funciona basicamente dessa maneira. A outra ferramenta que a gente tem é o chamado Leader, né, que é a linha de chamada.
Para que serve a linha de chamada? Serve para isso aqui que vocês estão vendo, para você dizer as indicações dos objetos. Então, eu quero dizer bem aqui, ó, se eu clicar em líder, eu quero dizer que esse pedacinho bem aqui é a minha pingadeira. Então, eu escrevo aqui, ó, pingadeira, tá? Eu posso ajustar tudo isso aqui, ó. Posso dizer qual é o tipo de seta, como é que vai ser o tamanho do texto, se vai ser em cima, embaixo. Você pode configurar do jeito que você quiser. Eu não vou entrar nos detalhes agora de como configura todas essas líderes, porque a gente vai ver isso aí detalhadamente quando a gente estiver vendo cotas e configurações de cota, de escala, etc. É para você demonstrar. Então, eu vou demonstrar novamente. Você clica na ferramenta, clica no ponto onde você quer que fique a indicação, e aí você puxa para a posição que você quiser, se quiser reto, quiser inclinado. Você clica e aí digita o que você quiser. Então, eu vou botar aqui telha, prontinho. Aí fica. Não está igual esses aqui porque eu não estou usando a mesma configuração. Se eu usar a mesma configuração, aí vai ficar do mesmo jeitinho. A nossa última ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês é a tabela, né? Muita gente, inclusive eu no passado, utilizava muito esse tipo de tabela, né? Você construía tudo com linhas, né? Que era mais fácil, eu conseguia editar a cor, etc, etc. Mas a tabela ela te dá muito mais funcionalidades. Você pode aplicar fórmula, você pode extrair dados do desenho e colocar na tabela e por aí vai. A tabela você clica, vai abrir essa janelinha aqui. Eu não vou explicar todos os parâmetros aqui porque a gente vai ver isso aí mais detalhadamente lá na frente. Mas aqui você escolhe o estilo de tabela, aqui você escolhe se vai ser um arquivo linkado com Excel ou não. Você especifica o número de colunas, né, o tamanho delas e o número de linhas. Você diz se a primeira linha vai ter um título, se a segunda vai ter um cabeçalho e etc. Então, digamos, eu clico aqui em OK, e aí eu vou clicar bem aqui, ó, na minha tabela. Só por exemplo. Nossa, ficou enorme. É muito simples. Você vem aqui, ó, em Scale, seleciona a tabela, confirma com Enter, pega um pontinho aqui, ó, tá aí, ó. Você consegue botar a tabela aqui, ó. Numa prancha como essa aqui, é muito fácil a gente se orientar. A gente pega mais ou menos por aqui, ó. Eu pego aqui, ó, escalono de novo. Então, eu vou mostrar detalhadamente como é que a gente escalona com uma medidazinha, ó. Então, consigo colocar minha tabela aqui. Então, digamos, se eu quisesse aqui quadro de esquadrias, eu posso escrever, ó, quadro de, por exemplo, quadro de portas. Posso botar aqui código. Posso escrever aqui, ó, dimensão. E aqui eu posso botar quantidade. Se eu quiser inserir mais linhas, eu posso. Eu clico com o botão direito, boto aqui, ó, columns. Eu posso tanto inserir na esquerda quanto na direita. Então, inserir aqui, ó, mais uma coluna. Então, eu posso botar aqui descrição. Se eu quiser mais uma, posso inserir também, ó, columns right. Posso botar quantidade. Quantidade. E eu posso formatar ela do jeito que eu quiser. Então, se eu clicar na célula, que eu posso mudar o estilo de texto, ó. Eu não quero esse estilo, eu quero o estilo Romance. Então, eu posso mudar a cor também, ó. Posso botar azul se eu quiser. E por aí vai. Então, é uma coisa extremamente útil. É muito melhor você trabalhar com uma tabela assim do que você trabalhar com um monte de linha.
até porque se você precisar acrescentar mais células, acrescentar mais colunas, você vai ter que ficar desenhando linha a linha e aqui é muito mais fácil você adicionar ou remover. E é isso, pessoal. A aula de hoje a gente vai parar por aqui. Tem mais outras ferramentas para a gente ver, mas eu acho que o que a gente viu aqui é suficiente para a aula de hoje. Então, se gostou, dá aquela curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!